pode nada. Mas nós podemos tudo como você diz aquela palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Sim, nós podemos, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quem vence a sua luta por você é Cristo. Quem vence a minha luta por mim mesma é quando eu estou revestida, cheia do poder de Deus, cheia da autoridade, da sabedoria de Deus. Porque quando nós enfrentamos o nosso adversário na nossa carne, nós perdemos, irmãos. Nós perdemos, muitas vezes saímos envergonhados. Mas quando estamos buscando a face do Senhor, a cada dia, ouvindo a sua palavra, se enchendo do seu Espírito, em cada luta que eu tiver, aleluia, eu vou vencer, porque Cristo está dentro de mim, então Ele vence por mim. Por isso que Ele disse, estarei convosco todos os dias, e no mundo tereis aflição. Então na minha aflição, eu venço quando eu estou cheia do Espírito Santo. E vamos ser como esse hino diz, valente, não covarde. E se você hoje tem pensado em desistir da sua vida com Cristo, daquilo que Deus te colocou nas tuas mãos, lembre-se, terá um alto preço para cada um de nós. E naquele dia teremos a coroa da vida eterna. E seremos galardoados pelo aquilo que fizemos para Cristo, não para o homem. Aleluia. Que o Senhor venha abençoar cada irmão. Que os irmãos louvam esse hino, ser valente, irmãos. Mas sempre que a gente ouve esse louvor, eu fico pensando o quanto nós não paramos para pensar de quem é o céu, né? O céu é espiritual, irmã Bíblia, manda ver. O céu, ele é tomado à força. E nós contemplamos, irmãos, o quanto a igreja do Senhor está cansada, né? O quanto a igreja do Senhor está adormecida, enquanto Satanás não está perdendo nenhuma oportunidade, irmãos. Quando nós perdemos a oportunidade de buscar, de adorar, de ser moldado, né? Transformado pelo poder da palavra, Satanás não perde. Satanás está arrebanhando vidas, está dominando vidas, está arrebentando porta. Essa madrugada eu falando com o Senhor, Senhor, nós igrejas sabemos que o Senhor não invade. Nunca, irmãos, nós vamos ouvir na palavra, encontrar que Deus invade. A Bíblia diz que Ele bate. E eu perguntando, conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, e se nós estamos desapercebidos, como nós percebemos o toque do Senhor? Sabe o que eu estava pensando, irmãos? Na educação que o céu tem, na educação que o Senhor tem. Imagina como é o toque do Senhor. A Bíblia diz, tenhai-vos ouvido sensível. Imagina que no tocar da trombeta, quem não tiver, imagina o que é uma trombeta. Uma trombeta é um grande alarido. Já parou para pensar nisso, irmã Cidinha? Uma trombeta é um grande barulho. E a Bíblia diz que nem todos ouvirão. Só ouvirão aqueles que estiverem com os ouvidos sensíveis. Então, irmãos, eu começo a entender que o barulho do céu é para quem está acordado. Quando Deus quer falar conosco, nós temos que estar de pé. Então nós precisamos nos posicionar. Eu estava comentando sobre esse tema, esse texto de Salmo 70, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Quero pedir para os irmãos que orem, tadinho do pastor, trabalhou até 00:30, irmãs. O pastor ontem tomou banho 00:30 para ver se conseguia vir na consagração, mas não conseguiu terminar as encomendas dele. Então, irmãos, olha, não é fácil, irmãos, não é fácil trabalhar e ser pastor. Não é fácil. Eu fico numa tristeza de ver o quanto ele queria estar aqui e não pode estar. Então, que os irmãos orem por nós, que nós somos carentes de vossa oração. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Tornem-se atrás e confunda-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, ha, ha, ha. E folguem e alegrem-se em ti todos aqueles que te buscam. Digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado, ó Deus. Apressa-te por mim, porque tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Irmãos, esse texto de Salmo 70 é uma súplica de Davi. Davi estava aflito, Davi estava angustiado, e Davi pede ao Senhor que o Senhor tenha pressa em nos ajudar. Quando eu penso nesse texto, eu penso no coração de Davi.
Eu penso em que estágio estava a alma de Davi. E quantas das vezes, irmã Cássia, nossa alma não está assim? A nossa alma está, irmã Mayra, abatida, a nossa alma está angustiada, e nós olhamos para os quatro cantos, irmã Aparecida, e perguntamos: Senhor, por que eu estou angustiada? De onde vem essa aflição? Mas aqui o texto vai nos deixar bem claro que existe uma hora, Jane, na nossa vida, que a gente tem que parar tudo, irmãs. E fala para mim, irmãos, tá fácil parar tudo? Tá fácil a gente olhar para todo tipo de situação e dizer: Senhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te buscar, eu vou te clamar. Irmãs, quantas vezes a gente entra aqui dentro e a nossa cabeça, pastor Elton, fica lá fora? Quantas vezes a gente diz: Senhor, fala comigo, fala comigo. Só que nós estamos, como diz o salmista mesmo, estamos falando de lábios. E sabe que hora que nós vamos ouvir a voz do Senhor? Quando nós estivermos conectados com o céu. Irmãs, não tem jeito, irmãos. Não tem uma outra maneira de Deus mexer na nossa casa. Eu dizia para o Senhor: Senhor, quando eu contemplo os lares, quando eu contemplo as famílias, quando eu contemplo, irmãos, a espiritualidade, o que é, missionária, contemplar a espiritualidade, irmãs? Se eu quero Deus, eu vou ver mudança em mim, irmã Aparecida. Não é ninguém que vai me apontar e mandar ouvir e vai falar: nossa, missionária, como a senhora mudou. Não, eu vou descer na presença do Senhor e vou dizer: Senhor, muito obrigado. O Senhor está me moldando, o Senhor está trabalhando na minha vida. E isso a gente vê aonde, irmãs? Isso a gente vê no dia a dia. Isso a gente vê na hora de deitar. Onde, que delícia, dobrar o joelho e falar: Senhor, tu me sustentou, aleluia. Eu estou aqui para mais uma noite. Vou acordar, não sei, mas se eu não acordar aqui, eu vou acordar contigo. Essa certeza, irmãs, nós temos que ter. Agora nós estamos vivendo dias de constantes aflição. Sabe o que eu estava interpretando esse texto, irmã Aparecida? Se eu tiver com a minha alma batida 24 horas, que hora que eu vou sentir o bálsamo do Senhor? Se eu durmo e acordo, irmãs, angustiada, se eu durmo e acordo triste, que hora o Senhor me visitou? Como missionário? Não, a Bíblia diz que Ele visita com alegria. A Bíblia diz que desce sobre nós o bálsamo do Senhor, e nós temos o que? Vida abundante. Eu estava aqui orando o Senhor, dizendo: Senhor, o que é o melhor dessa terra? Irmã Sérgio, pergunta para alguém o que está tendo de bom nessa terra. Mas Deus mente? Deus se equivoca? Ele diz: olha, eu reservei o melhor dessa terra para vós. Então, pastor, tem alguma coisa boa aqui que os nossos olhos não estão vendo. E não estão vendo por quê, missionário? Não, eu não quero saber dessa terra, não. Eu quero ir para o céu. Irmão, uma dor no dedo e a gente corre para o hospital. Não é verdade. Às vezes nós fazemos que nem o Elias mesmo, Cidinha. Eu quero morrer, tira a minha vida. E por que correu? De medo da morte. Por que não ficou diante da morte? Ela estava vindo. Nós estamos da mesma maneira, irmãos. Eu quero sim, irmão Fábio, viver o que Deus tem de melhor até o... Eu quero contemplar as maravilhas do Senhor. Eu quero viver a bonança que o Senhor nos reservou aqui. Porque quando a nossa vida terminar aqui, eu quero a certeza de que estarei com o Senhor. Aleluia. Irmãs, e não tem, ninguém tem certeza de que estará com o Senhor sem se alegrar aqui. Por quê, missionário? E a alegria da salvação? É só na hora que eu me encontrar com o Senhor? Nós estamos vivendo, irmãos, um evangelho maquiado. Um evangelho desenhado que não é a Bíblia, Dani, que nos disse. A Bíblia diz, ó: neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. A Bíblia diz, esse louvor que nós acabamos de ouvir: ser valente. Porque, irmãos, os covardes não herdarão o reino dos céus. A palavra vai dizer que não entrarão. E os irmãos acham que essas cadeiras estão vazias porque tem um monte de covarde dormindo, Júlio Gabriel. Um monte de covarde que não conseguiram enfrentar o sofrimento diário, pastor Fábio, e caminhar para a casa do Senhor. Por quê, irmãos? Porque para chegar aqui com luta, para chegar aqui com luto, irmã Cidinha, tem que ter a alegria da salvação. Para a gente caminhar para a casa do Senhor, a gente tem que ter certeza, aleluia, que os ouvidos dele, além das nossas aflições, estão nos ouvindo. Além, irmãos, das nossas dores, está nos contemplando, está dizendo: ei, eu sou contigo, comigo você pode. Mas sabe por que estão parando no caminho? Porque não estão sendo guiados pelas mãos do Senhor. E estão aonde, missionário? Dentro da casa do Senhor.
participando do corpo e do sangue do Senhor, dizendo glória e aleluia, mas não estão vivendo as maravilhas que a palavra nos promete. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Deus se atrasa. Não. Já ouvimos falar que Deus se atrasa? Você acha que Davi não sabia que Deus não se atrasa? Isso aqui é desejo de clamor. Isso aqui é um clamor. Eu dizia, Senhor, nós estamos aqui na tua casa clamando, irmão, a gente precisa abrir a boca. Missionária, é que eu estou tão angustiado que eu quero só chorar, orar com a mente. Irmãos, clamor é grito mesmo. Clamor é alcançar os ouvidos do céu. Tem aquele momento que nós vamos gemer, não tem, irmã Cidinha? A gente só geme, mas irmãos, nós não nascemos para viver gemendo 24 horas. Tem hora que nós temos que alcançar os ouvidos do Senhor. E eu tenho colocado no meu coração um propósito, Senhor, eu quero ser conhecida no céu. Porque a tua palavra diz que voltarão para trás aqueles que o céu não conhece. Irmã, só tem um jeito de ser conhecido no céu, é clamando. Davi sabia que Deus não se atrasava, mas ele estava em um tempo de aflição e ele dizia, Senhor, apressa, porque o tempo de Deus, Mayra, não é o nosso tempo. Tem hora que nós olhamos para a circunstância e dizemos, o Senhor não está fazendo nada. Senhor, o que foi? Aonde que eu errei? Não está acontecendo nada. E a palavra diz, no silêncio ele está, no silêncio ele está agindo. E sabe quando é que nós perdemos, Leiliana, a nossa adoração? Quando nós não entendemos isso, pastor, que o Senhor está agindo no silêncio. Nós queremos ver movimento e o Senhor está aí, estou trabalhando na tua vida, eu estou te moldando a minha vontade. Então, irmãs, eu quero conclamar essa igreja para que nós entendamos que nós não vamos a lugar com Deus sem clamor. Não tem vida com Deus sem oração, não tem vida com Deus sem busca. Nós precisamos buscar. E quando nós conclamamos pela nossa família, irmãos, pega o diagnóstico das famílias do dia de hoje. Pega o diagnóstico, Mário. Às vezes eu pergunto, Senhor, de onde sairão os grandes homens de Deus ousados e usados pelas mãos do Senhor? Por quê, irmãos? Porque por trás de um grande homem tem que ter uma grande mulher. E se a mulher, que somos, né, sustentáculo da oração. Eu analiso aqui às vezes o círculo de oração, irmãs, e eu cito nomes para o Senhor. Eu digo, coitado do irmão fulano, porque se a irmã não tem graça nem para vir dobrar o joelho, quem vai sustentar, né? Quem vai sustentar? A oração. A Bíblia diz que conosco está a sabedoria. O Senhor nos cobra a sabedoria. Mas tem como você sabe sem oração, Dani? Não tem. Então, irmãs, este clamor do sábado será por um mês, 30 dias a partir de hoje. Pelas famílias, apressa-te, ó Deus, em agir na minha causa. Não se acomode com a tua situação. Não se acomode com o estado que os seus filhos estão crescendo. Não se acomode com o estágio que está o seu casamento. Não se acomode, irmã. Não se acomode, irmã Cidinha, porque o irmão Cícero não está na igreja. Não se acomode. Não se acomode. Senhor, eu quero viver o que o Senhor prometeu para a minha vida. Essa madrugada eu falando para o Senhor, eu falei, Senhor, a gente está achando natural as pessoas se afastarem. A gente está achando natural, irmãs, não ter paz no lar, pastor El. É normal, todo mundo está em conflito, todo mundo está doente, todo mundo está afligido. E a palavra do Senhor está dizendo nesta manhã, apressa-te, ó Deus. Eu preciso de pressa. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida, porque eu quero viver o sobrenatural. E só tem um jeito de viver o sobrenatural, é na presença, irmãos. Só que eu queria que nesta manhã vocês levassem no seu coração. A Bíblia diz que o rosto alegre fica formoso. Irmão, já pensou quanto nós paramos de se olhar no espelho de Cristo? Abatidos, né? Cansados, sofridos, como se a gente achasse prazer em Satanás ver que a gente está abatido. Já para pensar nisso? E a Bíblia diz o quê? Que nós precisamos viver a alegria da salvação. Irmãs, a alegria da salvação, ela vem da situação da nossa vida, daquilo que nós não alcançamos. Não, irmãs, a alegria da salvação é a certeza que a gente vai morar com o Senhor. Ah, mas eu não sei se o Senhor vir hoje. Apressa-te, ó Deus, em agir na minha causa. Você tem noção de quantas pessoas partiram esperando o dia de estar preparado? Quantas pessoas partiram? Irmão, o maior tempo em que Satanás quer levar nossas vidas é quando a gente não está no caminho da retidão, cara. A gente está aqui, Dani, mas o coração não está pronto, irmão Fábio. É a hora que Satanás pode levar a nossa vida, porque se ele levar a nossa vida pronta, ele não leva. Fica só na carne, né, que fica na terra. A nossa alma tem encontro com o Senhor. Então, irmãos, nessa manhã, peça para o Senhor agir depressa na sua causa, porque é tempo de nos envolvermos com o reino do céu. É tempo de vivermos o sobrenatural da palavra do Senhor. A palavra aplicada é para ela ser vivida.
E a gente está precisando pedir, Senhor, age depressa. Faz algo por nós, porque nós precisamos de mudança. Eu gostaria de pedir a todos os irmãos que tenham saúde. Irmãos, não passe uma semana sem jejuar pela tua casa. Não esqueça que jejum mata a carne e o espírito fica forte. É tanta desculpa para não jejuar. É tão difícil, né? Parece que a gente põe no coração, vou jejuar, o café fica mais cheiroso, o pão fica mais gostoso. É uma guerra, é uma peleja, é uma guerra. É uma e o inferno. Porque Satanás sabe o poder de um jejum. Satanás morava no céu. A gente não pode esquecer esse detalhe, irmãos. Satanás sabe o que funciona no céu, mas ele nunca mais vai ir para lá. Então eu peço que a igreja conclame os céus pela tua casa. Irmão, para de ver filho crescendo fora da presença do Senhor e achar natural. Para de achar que é natural o teu filho ver o teu mau exemplo. Não é natural. Os teus filhos estão crescendo. A Bíblia diz, aplica a palavra. Quantos meses faz que você não lê a palavra com um filho seu? Quantos meses faz que você não senta com o teu esposo e lê a palavra do Senhor? É só na igreja. Quantas horas nós ficamos aqui, irmã Cidinha? Irmãos, eu somei esses dias. A gente tem 4 dias para nós e a gente tem 3 dias para a igreja, pastor, no nosso caso, círculo de oração. Nós temos terça, temos quarta e temos domingo. E tá uma canseira vir para a igreja, né, Júlio? Só que nós fomos num tempo, irmãos, que nós íamos para a igreja todo dia. Aqui tem muita gente desse tempo. Ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Irmã Dalvinha. E a gente não tinha cara de cansado que nós estamos tendo. Por que será, missionário? Porque o espírito está fraco e a carne está forte. Quando a carne está fraca e o espírito está forte, nós vamos falar como Davi. 1000 vezes eu estar dentro da tua casa. Alegrei-me quando me disseram. Quantas vezes a gente se pega dizendo, oh meu Deus, tem culto de novo. Não, é só 3 vezes mesmo. Não é de novo, irmãos, é pouco. E imagina se nós não aplicarmos um culto dentro da nossa casa. A nossa alma não vai ficar forte. É impossível ter uma alma fortalecida pela carne viva. A carne está uma beleza. Estamos doentes, né? Mas estamos aqui, né? Estamos com dor, mas estamos aqui. Sinal que a carne está resistente. Senão ela não chegava até aqui. Mas a minha pergunta nessa manhã para a nossa alma é como vai o nosso espírito? Em que está sendo sustentado, Ruth, o nosso espírito? Nós estamos trabalhando mais pelas coisas perecíveis ou pelas coisas que são eternas? Porque, irmãos, as perecíveis todo dia a gente gasta, mas a eterna só vamos herdar uma vez, no dia do arrebatamento. E oxalá que todos nós que estejamos aqui, saiamos daqui com o desejo de aplicar a nossa casa nas mãos do Senhor. É deixar a nossa casa na mão do Senhor. Como é que a gente faz isso, missionário? Eu vou olhar para dentro da minha casa, Dani, e eu vou ver quem está mais forte, o espírito ou a carne. Por que, missionário? Porque o meu comportamento, ele não denuncia aqui, irmãos. Raramente, desde que eu estou aqui, eu vi um homem gritando dentro dessa igreja, Ruth, e eu tenho quase 11 anos aqui. Eu vi um homem gritando aqui dentro, um doido que entrou aqui dentro desse escritório, um maluco. Depois disso eu não vi nenhum crente da barra aqui dentro. Então aqui dentro é fácil ser crente. Mas a minha pergunta para a nossa alma é quem somos lá na nossa casa. Porque a Bíblia diz que tem o quê? Uma nuvem de testemunhas que tão de perto nos rodeiam. Irmão, se toda vez que pensarmos na nossa família na casa do Senhor, na nossa família sendo moldada no Senhor, nós lembrarmos que o Espírito Santo está em nós, nós vamos ver as maravilhas do céu. Por quê? Porque vai nos limitar. Mas nós estamos pensando muito pouco no Espírito. Davi não estava bem, mas Davi sabia que não tinha que gritar. Para quem que ele gritou? Para o Senhor. Amém? Queria que os irmãos viessem à frente. Os irmãos que vão, você chegar na sua casa, unge os umbrais da sua porta. Eles que vão para o trabalho, que eu sei que tem gente que ainda vai para o trabalho. Quando chegar na tua casa, unge os umbrais das portas, irmãos. Satanás está tendo muita legalidade nas casas. Isso não é normal dentro da casa do Senhor. Se eu não tenho a ti.